Sejam bem-vindos a mais uma contação de histórias. E a história de hoje vai mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Então, fique em um lugar confortável, coloque o fone, esteja em um lugar silencioso e aproveite. A história de hoje: Deus não está morto, Ele está nos escondendo. Eles chamaram de Experimento Anubis, um nome perfeitamente sinistro para o seu propósito: matar temporariamente as pessoas, em uma tentativa insana de entrar em contato com Deus. Acontece que a conclusão foi o pior resultado possível para o projeto, tendo como eu, o primeiro e provavelmente o único cobaia para o teste, de encontrar as respostas que eles tanto buscavam. 20 minutos era tudo que eu precisava. Um dos médicos mais excêntricos da instalação inventou uma nova droga. Uma droga para impedir que minhas células morram. Não que essas palavras significassem alguma coisa para mim. Eu estava sem noção, mas ainda sempre disposto. Parece loucura de bom grado colocar-se tão perto da borda da vida sem garantia de segurança. Depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, eu estava desesperado por respostas. Meu corpo estava se deteriorando rapidamente, tirando partes de mim, dia após dia. Eu já havia perdido o uso das minhas pernas e, em breve, não conseguiria me alimentar, nem respirar. As perguntas que eu tinha sobre a vida após a morte seriam respondidas com a ajuda do Dr. Miller, um homem mais como um personagem, Frankenstein, mais do que um médico legítimo. Ele era tão excêntrico quanto genial, com a promessa de respostas para a questão final, juntamente com um belo pagamento. Eu fui rapidamente me inscrever. Recebi um telefone do próprio Dr. Miller poucas horas depois de me inscrever para o experimento. Velocidade nunca vista antes em qualquer clínica regular. Ele me pediu para que eu visitasse um psiquiatra de sua confiança, para que verificasse meu estado mental, eliminando qualquer candidato suicida ou qualquer fanáticos religiosos. No dia do experimento, eu estava conectada a mais cabos do que tinha de superfície de pele. Várias máquinas que eu não conseguia nem começar a entender estavam ao meu redor, fornecendo avisos sonoros para avisar que eu ainda estava vivo. Eles precisariam fazer uma craniectomia durante o experimento, abrindo meu crânio e cutucando com elétrodos para verificar se havia alguma atividade acontecendo enquanto eu estivesse morto. Miller segurava uma pequena seringa com um líquido transparente. Eu achei engraçado, como esperava algo mais óbvio para me matar. Talvez uma seringa grande, com fluido verde borbulhante que brilhava no escuro. Ou algo assim. Assim parecia tão anticlimático. Isso vai doer. Essa é sua última chance de desistir. Miller disse calmamente, sabendo que eu não desistiria. Eu havia assinado todos os documentos e estava informado sobre o procedimento de morte e reanimação, e o tempo que eu gastaria sendo colocado no microscópio. Tendo todos os aspectos a ser investigados, dor não era o que eu temia. Mas morrer sem respostas, sim, seria uma tortura. Mas meu crânio já está aberto. Eu brinquei. Se eu fosse morrer, eu queria que as minhas últimas palavras fossem ao menos divertidas. Mas ninguém parecia compartilhar desse sentimento. Sem mais delongas, injetaram a substância no meu braço. No mesmo segundo que o líquido entrou nas minhas veias, ele queimou como uma colônia de formigas de fogo que se rastejavam sobre a minha pele. Apenas alguns segundos se passaram antes que meu coração parasse. O momento que se seguiu e depois a escuridão. As pessoas sempre falam da luz branca e ofuscante que vem durante a experiência de quase morte. O sentimento de êxtase por em breve estar junto com seus entes queridos. Isso eu nunca experimentei. Eu simplesmente flutuei em um vazio sem fim.
desequilibrado do conceito do tempo e espaço, não existindo, não me preocupando em voltar à vida. Minutos, horas, anos poderiam ter passado, e mesmo de uma eternidade no vazio, eu fui mais além no além, para o céu ou para o inferno. Eu havia mudado de plano de existência. A vida após a morte tomou a forma de uma sala iluminada. Eu estava de pé, usando o traje hospitalar que eu havia morrido. Minhas pernas funcionavam de novo, e eu podia me mover sozinho, como se minha doença nunca tivesse existido. Parecia que eu estava assim há um ano, mas eu não estava feliz com isso. Na verdade, eu não pude experimentar nenhuma emoção. Eu simplesmente existia dentro de uma sala infinitivamente grande. Sem medo, sem curiosidade, nada. Meus pés descalços ficaram molhados quando me movi pelo chão. Eu não conseguia reconhecer do que era feito, mas era suave e pulsava abaixo de mim, passo a passo. A maneira como o quarto se iluminou era peculiar. Não havia nenhuma fonte de luz identificável, mas tudo parecia igualmente claro, como se cada superfície tivesse uma iluminação própria. Um ponto brilhante mais do que o resto, destacando no teto um número enorme. 8.815.162.341. Quando me movi, ficou claro que as paredes e o teto se estreitavam até o ponto que não era maior do que um container. Na confusão, não havia notado a singular peça de mobília que decorava o local. Uma cadeira bizarra, feita de ossos. Na cadeira, sentava um garotinho magro, mal agarrado à vida. Graves linhas negras o ligavam ao ambiente, com movimentos pulsatórios surgindo dele. O lugar inteiro estava se alimentando da criança. Estar lá e ver uma representação tão fraca da vida quase me fez esquecer que tinha acabado de ser morto. Mas não conseguia sentir nada pelo garoto de aparência doentia. Olá? Eu perguntei baixinho. A criança lentamente levantou a cabeça para mim. Seus olhos estavam arregalados em uma mistura de medo e surpresa. Como você chegou aqui? Ele perguntou com a voz tremendo. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu estou morto. Eu gaguejei de volta. As palavras pareciam tão reais enquanto eu falava. Minha memória estava nebulosa. Eu não conseguia me lembrar vagamente do experimento que participei. Lembrava pouca coisa. E da injeção letal que Miller me deu. Mas parecia mais um sonho lúcido do que uma parte cruel da minha vida. Você é um deles? Ele perguntou nervosamente. Como assim? Eu não conseguia terminar. De alguma forma ele sabia o que eu estava prestes a dizer. Você não deveria estar aqui. Eles vão nos encontrar. Ele levantou da cadeira, rasgando as gavinhas quando se libertou. Um líquido preto e espesso saía de cada extremidade. Ele parecia surpreendentemente ágil, considerando que ele consistia apenas de pele e osso. Nós temos que sair daqui. Se você encontrou o caminho até aqui, eles podem ter seguido você. O quê? Espera. Quem são eles? Os criadores. O menino puxou meu braço. O seu toque queimou minha pele. Eu podia sentir a sensação de carne queimada, mas não conseguia sentir a dor. De alguma forma, ele deixou uma marca no meu braço. A impressão não se parecia com nada com que a mão me tocou. Era um símbolo estranho que eu não conseguia decifrar. Depressa! Corremos em linha reta em direção à parede. Ao nos aproximarmos, ele simplesmente se retraiu, quebrando-a para formar uma porta, com as gavinhas escorrendo gosma preta como lágrimas. Os corredores internos eram escuros e úmidos, com espaços insuficientes para que um adulto pudesse se curvar para passar. Com cada passo,
e toda vez que me inclinava contra as paredes para apoiar, ela pulsava, se contraindo reflexivamente com meu movimento. Depois de um curto prazo, finalmente entramos em uma sala exatamente como a primeira, exceto o número lido agora, 8.815.162.342. Nós estamos seguros aqui? Não, mas nos dará algum tempo. Então, de quem estamos falando, nos escondendo? Quem é você? A criança parecia triste com a minha pergunta. Me desculpe. Eu fiz o que pude para esconder vocês. Me esconder? Não só você, mas a humanidade. Do que está falando? A criança escutou atentamente pelo corredor que acabou de emergir. A parede viva estava crescendo de novo sobre ela, sem deixar rastros de uma passagem que jamais existirá. Quem é você? Sem responder, a criança agarrou meu braço novamente, exatamente no mesmo lugar de antes. Só que dessa vez, eu podia sentir a sensação de queimação fluindo em minhas veias, irradiando em direção ao meu pescoço. Eu senti alegria diferente de qualquer coisa da vida real. E de repente, eu sabia o que ele queria me dizer. Por um breve momento, eu sabia de tudo. Você é Deus? Eu perguntei em uma afirmação. Esse é um dos apenas muitos nomes dados a mim pela minha própria criação. Mas não sou um ser onipotente, onisciente como você acredita. Mas por que você se parece com uma criança? Percepção. Sua consciência me deu essa forma. Enquanto ao paraíso, inferno, essa é a vida após a morte. O menino riu. Não há nem céu nem inferno. Essa é uma fantasia criada pela humanidade. Eu te fiz porque eu acreditava que você poderia ser como eu. Mas os criadores tinham outros planos. É por isso que eu tenho escondido vocês por tanto tempo. Mas que planos? Eu perguntei. Porque os humanos não são nada além de escravos. Assim que você termina seu tempo na Terra, você é usado como uma peça de reposição para que os criadores possam existir em forma física. Eles são tão poderosos, mas não desejam nada mais do que apenas viver e sentir tudo como um ser humano. Eles precisam da sua energia, que vocês criativamente chamam de alma. Escondendo vocês antes que eles pudessem me alcançar, eu não tenho certeza de como você chegou aqui. Talvez simplesmente não seja sua hora de morrer. Ou talvez alguém tenha te enviado aqui de propósito. Mas, antes que eu pudesse terminar meu questionário, sem mais perguntas, até que você me responda uma das minhas. Essa declaração me impediu. O que Deus precisava saber sobre alguém como eu? Como você chegou aqui? A criança perguntou. Houve um experimento. Um médico me injetou uma droga que me mata, temporariamente. Por que você concordou com isso? Eles queriam que eu encontrasse Deus. Eles estão tentando encontrar você, seu tolo. Isso é um erro horrível. Como você pode não ver? A raiva e desapontamento se iluminaram em seus olhos, queimando minha alma como fogo violento. A vergonha e a alta aversão que despertou em mim veio sem precedente. Eu não precisei fazer mais perguntas. A informação estava sendo forçada em mim. Quantidades implacáveis de conhecimento ocupava cada pensamento meu. A dor agora era real. Deus me mostrou o rosto dos criadores. Ele me mostrou o que fazem conosco depois que morremos. Eles pegam o que resta, nossas almas, nossa carne, e permite que eles andem temporariamente na terra, disfarçados de amigos,
colegas, trabalhos, políticos e médicos com a propensão de experimentos obsessivos. Não diga nada a eles. Foram as últimas palavras que Deus falou comigo. Quando ele falou essas palavras, antes que eu me afastasse, me puxando de volta pelo vácuo com uma força incrível, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, acordei com um suspiro do meu próprio corpo, deitado numa cama de hospital, no mundo real. Oh, você acordou, Dr. Miller exclamou com alegria quando me viu abrir os olhos. Embora eu não estivesse morto há 19 minutos, como eu esperava, o experimento me colocou em coma por 3 semanas após a injeção. Eu não respondi. Apenas mantive minha boca fechada enquanto tentava descobrir se tudo tinha sido um pesadelo lúcido. Eles fizeram todos os tipos de testes cognitivos durante os próximos 2 dias, certificando-se de que o meu cérebro não tinha sido derretido devido aos minutos de morte que experimentei. Quaisquer que fossem suas máquinas, eles detectaram muitas atividades enquanto eu estava no outro plano, coisas que eles não veriam em um indivíduo morto normal. Semanas depois que minha saúde física foi estabelecida, eles cutucaram e pediram qualquer informação. Mas eu fiz como a criança tinha me dito. Eu fiquei em silêncio. Apenas forneci uns dados sem importância, que eu via uma luz no final, que eu me sentia em paz, e que todas as outras pessoas falam sobre a experiência de quase morte. Por fim, eles desistiram e me mandaram para casa, pedindo para que eu entrasse em contato caso eu lembrasse de algo útil. Até chegar em casa, eu me questionava sobre toda a minha experiência, se tinha sido uma criação da minha própria mente agonizante, ou se realmente acontecera. Mas uma coisa que eu trouxe comigo depois da vida após a morte foi a capacidade de andar. Não havia cura para minha doença, mas de alguma forma meu corpo se curou. Um fato que não permaneceu escondido por muito tempo. O milagre de eu me recuperar da minha capacidade de andar. Chamou a atenção da mídia. Então eu peguei um pouco do dinheiro que economizei e comecei a fugir, esperando que os pesquisadores, os criadores, não me encontrassem. A única maneira de fugir deles é quando eu morrer e deixar que Deus destrua minha alma para o seu próprio plano. 1 ano atrás eu teria me matado para ter escapado de qualquer tortura que estivesse preparado para mim. Mas a morte tornou-se um conceito mais aterrorizante depois do meu contato com Deus. Porque agora eu sei que não há nada para nós do outro lado.